eu sou a professora Karen, você é a coordenadora da mesa. Não tivemos mais adesão até agora. Eu acho que seria bom respeitar o nosso horário, né, Davidson? Você iniciaria com a sua apresentação, você tem 20 minutos para expor, e depois a gente segue com uma sessão de perguntas, de discussão, tá certo? Você, a palavra é sua. Então vamos lá. Boa noite, me chamo Davidson, sou professor da rede estadual aqui no estado do Mato Grosso. Eu confundi um pouquinho o horário, porque no aviso mostrava 18 horas, só que é horário de Brasília, né? E eu estou aqui na escola que eu trabalho, eu lembrei, nossa, é horário de Brasília e aqui já é outro fuso horário, né? Tem uma hora a menos. E aí eu atrasei esses minutinhos aí, mas eu vou iniciar minha apresentação, agradecer a presença da Divina, minha amiga de mestrado, né? A Divina que é sempre muito participativa nas ações do Profilo, né? A nossa representante aqui. O Davidson perdeu a conexão ou foi eu? Travou para mim também. Ah, tá bom. Tá mudo, você tá mudo. Tá mudo. Pois é, tu vai ter esses probleminhas, né? Ok. Como eu estou na escola, eu não consegui ir para um local mais com acesso à internet um pouquinho melhor, então a gente vai tentando aqui do jeito que dá, tá bom? Você quer me encaminhar a sua apresentação para eu passando para você? Eu acredito que eu consigo fazer aqui, Ok. tá bom? Deixa eu iniciar aqui. Vamos lá. Estou conseguindo visualizar a tela? Sim. Sim, tá bem claro. Então. Bom, aí qualquer perguntinha vocês podem fazer no decorrer da apresentação, tá bom? Então, os que chegaram agora, né, me chamo Davidson, sou professor da rede pública estadual na cidade, no estado de Mato Grosso, trabalho também na rede municipal em Cuiabá, então aqui no estado sou professor de filosofia e no município sou professor de artes na parte de música. E isso, né, tem uma relação direta com minha pesquisa do mestrado. A pesquisa, eu já fiz a qualificação, fui aprovado, e estamos aí já finalmente para a defesa, né? Então, a pesquisa chama-se, o título, A Canção Popular Brasileira como Possibilidade do Filosofar em Sala de Aula. Eu sou orientado pelo professor doutor Lívio dos Santos Vogel. A pesquisa ela foi desenvolvida em uma escola da cidade de Cuiabá com turmas de primeiro ano, né, do ensino médio. Eu consegui desenvolver ela remotamente, né, apesar de alguns problemas, mas eu consegui desenvolver a minha proposta de intervenção didática relacionando a canção popular brasileira com os conteúdos de filosofia. Então, a dissertação tem como tema a conexão entre o cancioneiro popular brasileiro e o ensino de filosofia no ensino médio. A presente pesquisa surgiu
ao buscar uma estratégia de ensino, de filosofia no ensino médio, que reconhecesse as dificuldades apontadas pelos estudantes na leitura e interpretação de textos filosóficos. Então, a minha pesquisa, eu parti de algumas dificuldades que, enquanto professor, eu tive minha formação, concluí minha formação em 2012, em 2013 já estava em sala de aula, então eu observei algumas dificuldades que os alunos, e até mesmo algumas dificuldades que eu tinha, né, ali com a questão da prática mesmo em si. Então, e logo veio esses pontos, né, de atenção, como que eu iria resolver tal situação. E um ponto em comum era a questão da dificuldade que os estudantes tinham com a leitura e interpretação dos textos filosóficos. Além dos textos mesmos mais comuns, os textos filosóficos, eles apresentavam uma dificuldade maior. Então, os objetivos da dissertação, da pesquisa em si, né? Objetivo geral. Buscar relações e inter-relações entre a canção popular brasileira e os textos filosóficos através de uma didática que promovesse o ensino filosófico e possibilitasse uma participação ativa dos estudantes nas aulas com os textos filosóficos. Então, essa ideia da participação ativa, ela tá bem presente na minha dissertação. Tanto que eu tive um pouco de dificuldade na execução da proposta, devido ter sido remotamente, né, ser aplicado de maneira remota, essa participação ativa, eu tive que fazer um envolvimento maior para que os estudantes, né, conseguissem ali desenvolver de maneira satisfatória. Mas essa ideia do aluno participar ativamente fica mais evidente na pesquisa. O objetivo específico, né, apresentar algumas possibilidades de aproximação entre as canções do cancioneiro popular brasileiro e o ensino de filosofia na educação básica para um ensino mais atraente. Essa ideia também de trazer o estudante para mais perto e que não fique só ali na sala, a questão da experiência filosófica, né? Que aquilo extrapole ali a sala de aula, fazendo com que ele, ao ouvir as canções do dia a dia, tenha esse ouvido, né, um pouco mais crítico e atento às questões que estão envolvidas ali nesse produto que ele está consumindo. Então, problema de pesquisa. Partimos do seguinte problema: como a canção popular brasileira pode se tornar uma estratégia para ensinar filosofia e levar os estudantes a filosofar na escola? Como a canção pode estimular a reflexão filosófica? Então, para tanto, desenvolvemos uma prática de leitura e interpretação de textos filosóficos, empregando canções do cancioneiro popular. Então, eu desenvolvi 2 guias, né, como se fosse um passo a passo de como utilizar as músicas, de como escolher as músicas e de como utilizar essas músicas na sala de aula. Então, o meu produto, ele é uma unidade didática que, na pesquisa, mostra como você, né, como o professor que for utilizar esse meu produto, possa fazer o dele também. Então, ali eu dou alguns passos, né, dou ali uma diretriz mais geral, mas que também tem algumas aberturas, né? A pesquisa não se encerra aqui. Então, eu deixo ali algumas lacunas que os professores podem preencher. Então, um obstáculo que encontramos ao trabalhar filosofia em sala é a questão da linguagem. Então, sabe-se que a linguagem e a escrita filosófica apresentam algumas particularidades, tais como seu vocabulário próprio, e é necessário ter um domínio das habilidades de leitura e interpretação de textos. Então, esse foi um dos obstáculos que eu encontrei ao entrar em sala de aula. E um obstáculo também muito presente era o fone de ouvido. Então, nas aulas,
na sala de aula, quando eu entrava, mais de 50% dos estudantes estavam com fone de ouvido. Então, foi nesse momento que eu percebi, poxa, eles não conseguem tirar esse fone de ouvido assim de uma maneira tão tranquila. Sempre vai ter ali um atrito entre o professor e o aluno. E para evitar isso, eu propus para eles, olha, então vamos fazer a aula com a música que vocês estão ouvindo. E eles ficaram meio assim, né? Sem saber se ia dar certo. E aí eu comecei a fazer esse trabalho meio que intuitivamente, e agora no mestrado eu consegui fazer ele de maneira mais fundamentada. Então, a importância da canção popular brasileira para estimular o pensamento filosófico. Então, é inegável a importância que a música popular possui hoje na formação da identidade dos estudantes no ensino médio. Tais produtos ocupam hoje um lugar privilegiado na cultura contemporânea, e por isso mesmo sua análise pode ser um convite para o desenvolvimento de uma perspectiva de reflexão mais ampla como a proposta da filosofia. Então, em outros eventos que eu participei e apresentei um pouco da minha dissertação, alguns professores levantaram assim, questionamentos sobre o tipo de músicas que os jovens escutam, né, hoje, os temas que tratam, será que eles sabem as temáticas que estão sendo trabalhadas naquelas músicas? E foi nessa ideia que eu desenvolvi a minha pesquisa, né, para fazer com que eles tenham esse ouvido mais crítico, né, esse ouvido mais atento. E eu estou pegando algo que é da cultura deles, então é algo que é próximo do jovem, e dali eu vou inserir, introduzir eles no campo da filosofia, né? Com a interação entre a filosofia e o cancioneiro popular brasileiro, apresento, na minha dissertação, né, algumas reflexões de como a filosofia e a arte se interligam. Com essa intenção, contribuir para o desenvolvimento do ensino e da aprendizagem, tornando as aulas mais atrativas e, assim, promovendo o pensamento crítico na relação entre os estudantes e as canções que eles consomem. Então, é a partir desse momento aqui, dessa interligação, da interação da filosofia com a arte, que eu busquei, né, fazer todo esse desenvolvimento da minha proposta. E aqui já é a parte prática, né, que é um guia para a escolha das músicas, né? O que o professor deve observar quando ele vai escolher uma música para trabalhar na sala de aula. Então, eu na minha pesquisa, eu explico um pouquinho melhor sobre cada etapazinha dessa, mas em síntese é isso, né? Buscar canções que se encontrem no contexto que está sendo estudado, né? Após ali a escolha do tema, ou primeiro escolhe o tema e depois busca as canções, ou da própria canção já dá para extrair o tema que pode ser trabalhado. Observar a presença de questões contidas nas canções que possibilitem um diálogo com a filosofia. Então, quando o professor está ouvindo ali a música, ele já vai observando esses pontos. Conhecer o estudante e a realidade que o cerca, que aí já dá para aproximar que estilo musical aqueles estudantes têm mais afinidade. Destacar os dados sócio-históricos da canção, né, um contexto histórico ali da canção, que algumas vezes dá para fazer a ligação com a própria temática da filosofia, e um aqui mais ligado para o campo da música, né, observar os elementos musicais, melodia, ritmos, o ritmo, né, timbres. Então, e não necessariamente o professor precisa ser um músico, né, de profissional para poder desenvolver essa ação. Ele pode observar isso aqui tranquilamente e como que esses elementos influenciam ali na canção. E aqui já é a parte prática lá da minha proposta, né? Foi um guia para o desenvolvimento de uma unidade didática com o uso das canções. Eu separei aqui em 5 etapas, né? Então, mostrei um pouquinho de como escolher a música. Então, primeiro
primeiro ponto é a escolha do repertório. Já trouxe aqui como que elementos devemos observar. Ponto 2, a audição coletiva. Isso aqui já em sala de aula, né? É importante fazer essa audição coletiva juntamente com a letra impressa, se possível, né? Ou exposta para os estudantes. Em seguida, fazer uma discussão coletiva sobre os temas geradores, né? Que temas aquela música, aquela canção que os estudantes ouviram, podem emergir dali. 4, a síntese das discussões obtidas pelos estudantes. Então, as impressões que os estudantes tiveram sobre aquela canção, as ideias que surgiram. E o passo 5 é a experiência coletiva dos estudantes. Então, a minha proposta, ela tem umas etapas mais explicadas, né? Essas etapas estão bem mais explicadinhas, onde faz a interligação, a intertextualidade entre a canção e o texto de filosofia, e como avaliação ou como conclusão ali daquele momento, eu peço para que os estudantes façam um ensaio filosófico, né? Lá mostra também como fazer o ensaio, que é algo mais simples, né? Que os estudantes têm mais liberdade. E já caminhando aqui para o final, as conclusões e aberturas, né? Que essa minha proposta pode trazer. Então, a principal ideia defendida aqui é de que as canções populares possam trazer os conteúdos, os textos filosóficos da história da filosofia e os temas da filosofia mais atrativos, em que podemos fazer uma análise dos conteúdos. E de que isso pode ser feito nas escolas, na disciplina de filosofia. Então, o produto educacional é capaz de inspirar outras aplicações em outras temáticas e até em outras disciplinas, né? Buscando a intertextualidade. E também não fica fragmentado, né? Não existe essa fragmentação de saberes, que aí é uma proposta que está já em implementação, né, do novo ensino médio. Bom, então, essa é a minha apresentação que eu trouxe para vocês, tá? Espero que tenha contribuído aí para o evento. Muito obrigado. Muito obrigado, Davidson. Eu vou deixar aberta a palavra, se alguém gostaria de fazer uma pergunta. Pode levantar a mão. Enquanto as pessoas se animam, então, Davidson, eu mesma vou fazer algumas questões. Primeiro, eu te parabenizo pelo teu trabalho. É um trabalho muito interessante, que eu acho que traz esse contexto da interdisciplinaridade e do lugar da filosofia também na escola, como não só uma disciplina, mas um local de geração de reflexões interdisciplinares. Por que eu digo isso? Porque a escola tem que fazer sentido para o nosso aluno do ensino médio. Sentido em que sentido, né? O significado de qual significado? Diante de todas as disciplinas e as suas caixinhas, nós temos que avançar, nós professores, temos que avançar em buscar essa cultura de dar sentido ao estudante e não esperar que ele, como resultado da sua escolaridade, de um dia para o outro veja sentido no que ele viu na história, na geografia, na química, na física e na filosofia. Então, eu acho que a direção do teu trabalho é muito interessante. Você teve um desafio enorme, né, de aplicar essa experiência no período remoto.
Aí essa é a minha primeira questão para você, é que se você acha que essa sua... você avalia que essa aplicação ou essa sua, até mesmo uma metodologia que inicia, né, com a sensibilização através da música, ela poderia ser muito mais efetiva no presencial, ou se ela tanto serve para chamar a atenção do nosso aluno no remoto, quanto no presencial. Essa é a minha primeira questão. A segunda questão, achei interessante o teu comentário, né, sobre linguagem, o fone, todo esse percurso que você teve, né, de descobrir tipos de música, a letra da música, é isso que eu queria te perguntar, se vocês analisaram letras também, para fazerem essa relação, e se esse seu guia prático, ou seja, uma unidade didática, ela serviria para qualquer unidade da federação, ou você vê alguns regionalismos que têm que ser respeitados? E, por último, eu gostaria que você me desse, claro, um exemplo dessa prática, se você puder, né? Dessa relação entre música e o tema filosófico ou a teoria filosófica que você usou. Você pode me esclarecer essas dúvidas, por favor? Ok, muito obrigado pelas perguntas. Então, quando eu comecei a pensar essa proposta, eu trabalhava em uma escola, aqui em Mato Grosso tem as chamadas escolas plenas, né? Que é uma escola em tempo integral. Então, eu tinha as turmas de filosofia comum, né? E tinha outros momentos com os estudantes. Então, quando eu comecei a pensar, falei, poxa, dá para utilizar aqui e ali, porque eu tinha esse tempo maior com eles. E na escola a gente tinha que ocupar esse tempo de todas as maneiras. Então, como eu sou músico, às vezes que eu precisei levar o meu instrumento, até mesmo para o concerto, né, para fazer uma revisão, e eu levava ele para a escola, os alunos me viam passando com o violão e eles, o professor toca. Aí, na hora do intervalo, eles chamavam, se aproximavam, professor, você passou com violão, não sei o quê e tal. Então, esse cenário todo é presencial, né? Então, a ideia foi nascendo para ser executada presencialmente, porque eu conseguiria envolver mais eles nas atividades que eu tinha proposto, né? Então, o desafio do remoto, os alunos que aceitaram participar da pesquisa, eles tiveram algumas dificuldades na questão de se expressar, né? De como se expressar. E aí, para que eu pudesse envolver eles, aí eu senti dificuldade de como que eu ia envolver. Então, às vezes, eu entrava em contato via WhatsApp, que a gente criou um grupo, né? Conversava no particular, olha, não precisa ficar tímido, né? Não precisa ter vergonha de falar. E nos momentos ao vivo aqui, como a gente está agora, foram poucos assim que conseguiram expressar ali o que realmente tinham entendido. Mas, posteriormente, de maneira de mensagens, de textos, eles conseguiram desenvolver. Então, a minha dificuldade assim de desenvolver remotamente foi essa questão de envolver eles na proposta, porque ali realmente necessitava ele ficou, o estudante ficou um pouquinho mais ali, você percebeu que ele ficou tímido, né? Que na sala de aula o professor tem esse olhar mais atento. E aí eu chegava e conseguia extrair alguma coisa deles. E já no remoto eu tive essa dificuldade. Com relação a
aplicação, acredito que os exemplos que eu cito na minha dissertação, eles são gerais, são temas, são músicas populares, assim, que acho que de norte a sul conhecem, né? E eu acredito que a questão do regionalismo, por exemplo, eu sou natural da cidade de Teresina, no estado do Piauí. Eu me formei na Universidade Federal do Piauí e sei que lá tem temas que são de lá. Então, tem ideias, são jeitos de falar de assuntos que são de lá. Mas acredito que esse passo a passo que eu desenvolvi aí, que eu criei, né, que eu dei ali uma roupagem, dá para utilizar em qualquer região, mas observando esses temas, né, um pouquinho mais específicos de cada uma região do nosso país. E o exemplo, né, como uma turma que eu trabalhei, que eu escolhi para trabalhar, foi uma turma de primeiro ano, então o primeiro contato que eles iam ter com a filosofia já seria com a música. Então eu parti dessa ideia, poxa, essa turminha está chegando agora, nunca estudaram filosofia, né, até então, e o primeiro contato de filosofia vai ser com a música. E aí eu estava estudando os pré-socráticos e a ideia de movimento de Heráclito. Eles ficaram assim, como é que é isso, professor? Falei, ó, tem uma canção aqui, eu vou trazer essa canção para a gente trabalhar. E a canção que eu trabalhei foi Como uma Onda no Mar, de Lulu Santos, que trabalha com essa questão do movimento, de que as coisas, né, mudam eternamente. E aí eles perceberam, né? Poxa, realmente, professor, a ideia do filósofo fala sobre algo que nada é permanente, que está sempre em constante mudança, e a canção fala desse indo e vindo infinito. E a outra ideia, a outra canção que eu utilizei mesmo para trabalhar os pré-socráticos foi, não, para trabalhar a questão do conhecimento, né, dessa parte da atitude filosófica, do espanto, foi a música do Engenheiros do Havaí, Somos Quem Podemos Ser. Eles falam ali uma partezinha, né, que é o momento que o cara descobre, né, que nem tudo é do jeito que falaram para ele, né, que as nuvens não eram feitas de algodão, e por aí vai. Então, esses foram alguns exemplos, porque a minha dissertação, ela tem uma parte, a parte que eu executei, né, que eu fiz e executei, e tem uma terceira parte, que isso aí é a novidade, né? Então, eu trouxe os exemplos dessas músicas, estão no corpo da dissertação, e no produto já tem outras músicas, e deixo também ideias para se trabalhar com outras canções. E todas as vezes, eu sempre levo a letra da música, eu não ia trabalhar somente a letra, a gente faz a audição coletiva acompanhada da letra, né, para a gente ter essa percepção, né, dos sons, dos ritmos, da melodia. E aí, na hora de pegar o texto filosófico, e aí sim pegamos a letra para fazer esse diálogo entre os dois, né? O que o texto e a letra têm em comum? Onde é que eles se encontram ali? E que questões essa canção tem potencialidades, né? Tem como ter mais coisas aí. Então, eu parti desse universo da MPB e do pop. Uhum. Mas eu percebi que eles trouxeram posteriormente, né, que foi uma forma de um desafio que eu fiz, eles trouxessem música que eles gostavam e extraísse questões filosóficas. Aí já saiu mais músicas sertanejo, românticazinhas, né, e mais atuais. Mas eu te pergunto o seguinte, como você fez esse aprofundamento das reflexões filosóficas, ou seja, essa sua sensibilização inicial, né, de chamar os alunos para a música, para ver essas interrelações, esses intertextos, né? Ok, achei fantástico. Agora eu queria saber qual é a etapa, ou se você não tratou disso,
de passar dessa sensibilização da música, ou dessa introdução ao tema, né? Essa análise de significado e sentido do que a gente estuda em filosofia para um aprofundamento do texto filosófico. Você chegou a pensar nisso ou não? O teu trabalho é de sensibilização e de introdução mesmo às temáticas. Ele está bem nessa ideia que você falou por último aí, de introdução mesmo às temáticas. O que eu percebi, assim, que ficou legal, é que as canções ajudaram os estudantes a compreender alguns conceitos dos filósofos, né? Às vezes, aquele conceito do movimento lá em Heráclito, eu percebi que quando eu dei o texto filosófico, eles já ficaram um pouco assim, foi o Danilo Marcondes que eu utilizei. E aí, quando eu apresentei a canção na próxima aula, porque sempre eu deixava um material para eles já irem lendo, se apropriando para executar na aula seguinte, para não perder tempo. E aí eu falava assim, olha, a música, essa canção aqui, ajuda a entender o conceito que o filósofo trabalha. Então, a princípio, eu fiquei só nessa primeira camada, né? Não consegui aprofundar muito, até pela questão do tempo. Não, Porque aqui em Mato Grosso foi... Uhum. Nossa! Mas é perfeito. Nem sempre a gente precisa desenvolver tudo em termos de pesquisa, né? A nossa pesquisa é um recorte. Mas claro que depois, com essa tua ideia da música, a gente pode aprofundar os conceitos filosóficos em aulas posteriores, com outra metodologia, etc., né? Eu achei muito interessante. A Suelen quer perguntar. Estão me ouvindo? Sim? Eu não sei porque a minha câmera não está ligada aqui, mas está ativada. Estranhamente. Espera só um minutinho, deixa eu ver se eu... não vai mesmo. O que eu ia dizer, na verdade, a professora Karen falou logo depois que eu levantei a mão, porque eu estava pensando no seguinte, que no primeiro ano do ensino médio, nós temos dificuldades para introduzir, né, algumas coisas que para eles são consideradas muito abstratas, né, principalmente porque não tiveram no ensino fundamental nada disso, enfim. Aí, no primeiro ano seria muito bom fazer isso, né, porque, por exemplo, tratar de Heráclito, de Parmênides, então, né, e a música ser elemento provocativo é muito bom. Talvez num segundo ano, num terceiro ano, já dê para fazer, uma vez que eles já vão ter absorvido, aprendido alguns conceitos, categorias, enfim, fazer com que eles façam esse movimento, né, tanto espontaneamente, né, do tema que eles quiserem, como do currículo que a gente estiver estudando ali, porque aí seria ele, né, vendo, já entendendo esses conceitos e categorias e vendo na música. E aí o professor seria o orientador para ver em que medida isso faz sentido, né, até que ponto, por que não, né, uma pessoa principalmente que pesquisou teoricamente isso, e a partir disso, né, seguindo, aprofundando isso. Mas para um primeiro ano, eu acho ótimo, porque é muito difícil trabalhar algumas coisas logo no começo, né? Gostei muito, parabéns. Obrigado, Suelen. E é bem nessa ideia mesmo. Então, assim, como é o primeiro contato que essa turminha vai ter com filosofia, que seja, assim, algo não lúdico, né? Que não tem essa proposta de ludicidade. Mas que seja... não? Também. Por que não? A gente não pode marcar muito que a ludicidade termina no nona série do ensino fundamental. Nós gostamos de ludicidade e nós somos adultos. Nós gostamos de jogos, né? E de coisas que são interessantes e que se interrelacionam. Eu acho que a gente, na filosofia, a gente tem que perder o medo de falar do lúdico. O lúdico também pode levar à filosofia. Desculpe, eu te interrompi.
Não, essa proposta do lúdico, dos jogos, é uma proposta que eu também já, como eu trabalho com educação infantil, na parte da música, lá é o terreno mais fértil possível, né? Então, eu trabalho com essa parte de metodologias ativas que falam sobre a gamificação. Então, sempre um desafio, é algo assim, né? Então, eu percebo que as crianças, eles tipo, mudam ali a percepção, né, de uma aula, vamos supor, tradicional, ou quando eu utilizo algo que vai desafiar, que vai dar essa ideia para eles. Mas, voltando para a questão da Suelen, a ideia mesmo é essa, né, de introduzir os estudantes com as canções para ir aprofundando, sim, aí no segundo, terceiro ano, e fazer esse movimento de pedir para que eles tragam algo. Na minha dissertação tem um espaçozinho que fala sobre, né, que aí eu usei a questão do desafio, o desafio da filosofia, que era a partir das canções que eles gostam de ouvir, né, que eles ouvem, né, no cotidiano, no dia a dia, apontarem, né, questões filosóficas. E aí, dali, ó, o professor já tem um material, olha, essa canção que a estudante trouxe, tem essa possibilidade aqui, dá para trabalhar tal temática. Então, eu limitei a questão de introdução à filosofia, né, até mesmo pela a coerência, né, da turma. Se é o primeiro contato, eu pelo menos gosto de trabalhar dessa maneira, que eles iniciem ali pela parte mais... Aí isso já é algo, né, da minha idade. E vai aprofundando, né? Aqui no estado do Mato Grosso, o amigo Rogério que comentou, ele também é daqui do nosso estado, foi muito conturbado essa questão do período passamos 6 meses sem aulas. Então, a minha pesquisa deu essa atrasada de 6 meses devido a esse momento que eu não estava na escola. Então, como que eu ia desenvolver até eu mudar uma proposta que era presencial para mudar tudo para o remoto, aí demorou. Então eu tive que virar a chavezinha rapidinho para tentar desenvolver, né? Eu não posso parar, então seguir aqui. E assim, acredito que os estudantes, os que participaram, né, da minha pesquisa, 23 alunos participaram e 13 fizeram todo o processo, né, do início ao fim. Esses 10 que foram se perdendo aí no caminho foi por questões de internet, de acesso mesmo. Então, eu busquei outras formas de entregar material, de ir atrás, só que não foi o suficiente assim, para a gente concluir todo mundo. Mas os 13 participantes demonstraram assim bastante empolgação, né? Falei, nossa, professor, eu nunca imaginei estudar dessa maneira. Que maravilha! Com certeza, a partir do ano que vem, que a gente volta presencialmente mesmo, ao menos aqui no Paraná, a gente vai, e esperamos que o Brasil inteiro tenha essa possibilidade, você vai reaplicar e vai dar certo, e aí espalha para o Brasil inteiro essa sua prática. O problema é a gente achar tanto músico filósofo, ou filósofos músicos. Mas parabéns pelo seu trabalho, tá super bem encaminhado. É um desafio mesmo ter trabalhado no período remoto, né? Todo mundo se reinventou, mas é ótimo ver êxitos assim, em meio ao caos, um êxito, né? Karina, eu acredito que os outros painelistas, ou o Martinho está? Martinho Correia Barros. Pela lista de chamada da lista aqui, né, não tem. Não E tem. como já foi avisado que o Genildo não vai conseguir. Uhum. Então tá. Então, nós vamos encerrar nossa sessão.
Agradeço a todos vocês pela presença, parabenizo de novo o Davidson pelo seu trabalho e agradeço a participação dos demais nessa nossa mesa. Tá certo? Boa noite a todos e tenham um bom restinho de semana aí. Boa noite.